Glória a Jesus. Eu quero vos saudar nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Gratos a Deus pelo privilégio e a oportunidade de aqui estarmos para juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos da Tua santa e bendita palavra. Eu vou fazer uso nesta noite do texto lido como leitura oficial. Estava ainda há pouco em uma das nossas salas aqui nas dependências do templo, concluindo o assunto que darei prosseguimento na noite de hoje, já iniciado há 2 quartas-feiras que antecederam a esta, sendo que na primeira eu ministrei, na segunda, o presbítero irmão Alain também ministrou sobre o tema e falou sobre um preâmbulo geral concernente aos acontecimentos escatológicos que se sucederão a partir do arrebatamento da igreja. E eu quero nesta noite partilhar convosco e pedir que abra a sua Bíblia. Lembre-se, culto de ensino, mantenha a Bíblia aberta. Se gostar de anotar, traga a sua caneta, faça as anotações, quer seja na sua Bíblia, quer seja em material auxiliar que você trouxer, para assim também estar fazendo as suas anotações, considerando que tem uma facilidade maior para que possamos relembrar quando abrimos o texto em questão. Aos nossos irmãos que estão adorando a Deus conosco através dos nossos canais, eu quero pedir a todos que possam estar compartilhando o link da transmissão deste culto. Nós já estamos neste momento com quase aí 250 irmãos ou mais nos seus lares, adorando ao Senhor Jesus conosco. Dentre estes, nós temos os que estão lá em Milton Brandão, no estado do Piauí, a irmã Marina Castro, esposa do pastor Francisco Neto, os nossos irmãos também que estão na cidade de Euclides da Cunha Paulista, adorando ao Senhor Jesus juntamente conosco, o irmão Judivan Leão, que está lá em Santa Maria da Vitória, que todos estes nossos irmãos, os que estão mais próximos aqui também, alguns com sintomas gripais e impossibilitados de estar no culto juntamente conosco aqui no templo, mas adoram ao Senhor conosco. De igual modo, pegue aí a sua Bíblia, mantenha-a aberta e vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Quero pedir mais uma vez aos nossos irmãos que, por gentileza, os nossos irmãos que estão nos seus lares, fiquem atentos, eu tenho informações importantes concernente à celebração da Ceia do Senhor, aqui no nosso templo sede, no próximo sábado, a partir das 19 horas. Então permaneçam atentos, compartilhe aí, informe aos irmãos, aos demais que também acompanhem, para que nós possamos estar fazendo com que a informação chegue a todos os nossos irmãos da nossa Ceia do Senhor, que acontecerá no próximo sábado. Nós temos informações importantes para a celebração da Ceia do Senhor e o nosso culto no próximo sábado. Os que estão com a Bíblia aberta no capítulo de número 14 do Evangelho de João, digam amém. Os nossos irmãos aqui no culto presencial se manifestaram com amém. Audível, você que está no seu lar, possa o fazer através dos comentários. Verso de número 1, prestem bastante atenção na leitura do texto.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Uma observação. Muitas das vezes nós conjugamos este verbo crer no sentido de crede, como está sendo exposto aqui, nós muitas das vezes o pronunciamos no plural. Credes também em mim. Mas perceba que aqui é no singular. Crede também em mim. Fé pura, fé genuína, fé verdadeira, fé real, fé sem mistura, fé sem variação de dúvida, tá? Porque para se crer no arrebatamento da igreja é preciso ter fé. E precisa ter uma fé verdadeira, precisa ter uma fé genuína, não pode ser uma fé variável. Verso de número 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra, para não esquecer, virei outra, e vos levarei para mim. Percebam o texto. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. E para onde ele estava indo? Para a casa do Pai. Prossigamos. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Pois bem, hoje eu não vou adentrar a questão que envolve o pós-arrebatamento, ao qual se trata, como já dito aqui na quarta-feira que antecedeu a esta, com o arrebatamento da igreja nos céus. O que acontece? A igreja no céu, o que está acontecendo? As bodas do Cordeiro. Aqui na terra, o que está acontecendo? A grande tribulação. Só para nós irmos nos situando, porque hoje eu vou falar especificamente sobre a questão do arrebatamento. Agora, entendam que quando nós olhamos para este texto, nós já encontramos uma realidade muito latente, uma realidade muito clara, muito especialmente nesse verso de número 3, ele deixa para nós, de uma forma bem objetiva, a realidade do arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender que aqui Jesus ele está se dirigindo aos seus discípulos. Os seus discípulos até então, um tanto conturbado, né? Os seus discípulos até então, um tanto vivendo um momento até eufórico, por tudo que havia sucedido na vida deles, desde a morte até a ressurreição do Senhor Jesus, né? E com isso, aqui Jesus está dando as suas instruções aos seus discípulos no momento que antecede
o acontecimento que envolve a sua morte e também a sua ressurreição. Tanto que ele celebra, juntamente com os seus discípulos, a Páscoa, institui a ceia do Senhor, indica o traidor, e havia uma apreensão entre os discípulos. Por isso que o Senhor Jesus, ele inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? Abra aí em Mateus, capítulo de número 5, e o verso de número 34. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 34. Quem encontrou pode ler, por gentileza. Mesmo Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 1, irmão Jeremias. Exato. Do vosso Pai que está no céu. Por que eu estou dando ênfase a esta realidade? Porque há aqueles que não creem no arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir buscar a sua igreja para estar com ele no céu. Pois bem, precisamos entender que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos também analisar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, mas não vamos para lá ainda, até porque eu tenho a oportunidade de pontuar algumas informações importantes. O que é arrebatamento? Arrebatamento que nós cremos, A palavra arrebatamento é uma palavra grega que quer dizer harpazo, significa retirada brusca. Em uma outra linguagem, retirado à força. Isso é o significado da palavra arrebatamento. Com isso, precisamos entender que o arrebatamento da igreja é algo sobrenatural. Tão sobrenatural conforme o que nós pontuaremos em alguns versos que ainda leremos. E esta retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor de sobre a face da terra. A Bíblia nos diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Talvez o irmão Reinaldo vai se lembrar. Houve um Enjadec em Campinas há mais de 30 anos. E um dos hinos oficiais foi:
Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Segure aí. Vindo sobre, preste atenção nas expressões. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Entendam que com isso é algo sobrenatural. A Bíblia também nos diz que é como um abrir e fechar. Olhem para mim. Pisque. Aconteceu. Não dá tempo de ninguém se preparar. E às vezes a melodia poética de alguns hinos nós até aceitamos, né? Tem um hino que nós cantamos que diz: eu estou me preparando para ir a um lugar. Já estão me perguntando onde é que você vai. Vou andando e respondendo, vou à festa. Se não sabes onde a festa, é na casa do rei. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar, um convite ganhei. Se você ainda não tem, levante as mãos e peça ao rei. Mas entenda que não há tempo de ninguém se preparar. Não há condições de alguém, quando se der o arrebatamento da igreja, não dá tempo nem de pedir perdão dos pecados, né? Porque tem aqueles que muitas das vezes dizem assim: se de repente eu ficar doente, sofrer um acidente, alguma coisa antes de morrer, pelo menos tempo de pedir o perdão dos pecados dá. Será? E agora, só para ilustrar essa realidade, e nós estamos esperando Jesus hoje. Por isso, para o arrebatamento da igreja, nós precisamos estar preparados. Não tem como nós nos prepararmos. Nós precisamos estar preparados. Pois bem, diante disso, de ser algo sobrenatural, de ser rápido, o encontro da igreja com Jesus
Aonde? Nos ares. Pois bem, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Se a sua Bíblia tiver esses fitilhozinhos de marcação, e você quiser marcar João 14 para ficar mais fácil achar depois, porque nós vamos inclusive ver o paralelo entre 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Mas antes, eu preciso fazer uma outra citação, e vou pedir para você abrir aí em Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Paulo, ele retrata o arrebatamento da igreja, escrevendo a Tito de forma extraordinária. E é algo que muitos já perderam. O que, pastor? Então abra aí a sua Bíblia comigo em Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Acompanhe comigo a leitura do verso de número 13. Aguardando a bem-aventurança. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, no que Paulo nos diz, escrevendo a Tito, no capítulo de número 2 e o verso de número 14, ele diz que é uma bem-aventurança. Olha só, a bem-aventurada esperança. Eu não posso me furtar em me perguntar nessa noite, e perguntar a todos nesta oportunidade: quantos ainda têm essa esperança? É uma bem-aventurada esperança, é alegria. E olha só, a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Você falou sobre isso, Alain? Duas fases. Então, só pincelar rapidinho, para os irmãos relembrarem, tá? Primeira fase é o quê? O arrebatamento da igreja, que Tito trata aqui como bem-aventurada esperança. Mas olha o verso, perceba aí o verso de novo, olha o verso de número 13. E o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui neste versículo está falando das duas fases: arrebatamento e o aparecimento do Senhor em glória. Vou repetir, verso de número 13, do capítulo de número 2, que ele escreve a Tito, ele está falando do arrebatamento da igreja, e está falando também da vinda do Senhor em glória. Com isso ele está dizendo o quê? Da vinda do Senhor Jesus em duas fases. A primeira se dá com o arrebatamento da igreja. A vinda do Senhor em glória, ele virá junto com a igreja. Mas depois da grande tribulação. Mas como eu estou me atendo ao arrebatamento da igreja, e sobre esses outros temas nós vamos desenvolvendo depois, só para os irmãos irem se localizando, que aqui nós estamos falando do advento, da segunda vinda do Senhor Jesus em duas fases. Paulo está nos deixando isso bem cristalino neste capítulo de número 2 e o verso de número 13.
Agora vamos comigo em 1 de Coríntios, capítulo de número 15. 1 de Coríntios, capítulo de número 15. Primeira de Coríntios, capítulo de número 15. Aqui Paulo ele vai utilizar de uma outra palavra extraordinária. Tá? Ele vai retratar o arrebatamento, olha no verso de número 51. Capítulo de número 15 de 1 de Coríntios e o verso de número 51. Olha o que Paulo diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como é que eu enxergo o arrebatamento aqui neste versículo? Para entender este verso, inclusive aí eu vou fazer jus ao assunto que nós estudamos na escola bíblica dominical domingo passado, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E é por isso que nós vamos lá. Mas eu vou ler até o versículo de número 53. Pode ser que nós voltemos aqui depois. Mas Paulo está dizendo aqui que nem todos vão morrer. Sim ou não? Olha o texto. Eis que vos digo um mistério. O que Paulo está falando aqui desse mistério? Arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui Paulo está falando da morte. Nem todo mundo vai morrer. Porque precisamos entender que a morte dentro do contexto bíblico é separação eterna de Deus. E só para contextualizar, quantos de nós muitas das vezes vamos participar de uma cerimônia fúnebre de um servo de Deus e vocês ouvem lá a expressão: ele está dormindo. E tem aqueles que chegam e olham assim, mas está com um aspecto, um semblante tão bonito, parece até que está. Não parece estar. Tá. E Paulo está nos dizendo isso aqui. Tá? Mas todos seremos transformados. Ele disse, ó, nem todo mundo vai morrer, mas todo mundo vai ser transformado. Mas ele está escrevendo a igreja em Corinto. Aqui ele está falando para os crentes. Tá? Olha só, num momento, num abrir e fechar de... O que é que nós fizemos aqui agora há pouco? Eu fazendo a citação desse verso. A dinâmica que o verso representa. O que é abrir e fechar o olho? Piscar. Né? Ante a última trombeta. Entenda aqui, irmãos. Essa última trombeta não tem relação com as 7 trombetas do Apocalipse a partir do capítulo de número 4. Tá? Não confunda as trombetas. Assim como tem gente que confunde as Maria, né? Quando vão olhar nos evangelhos, colocam a Maria no lugar da outra. Então muito cuidado, que o texto não fala de uma só Maria. E aqui também precisamos entender que não está se referindo às trombetas do Apocalipse. Nós precisamos, inclusive, para nós termos um entendimento sobre isso, sobre a trombeta, lá em Números capítulo de número 10, versículo de número 2 ao versículo de número 10, nós vamos ver o Senhor orientou a Moisés que ele fizesse trombetas de prata. Para quê? Para que despertasse o povo para levantar acampamento, para partir, né? E às vezes eu prego e lembro de uns hinos. Está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja.
a majestade e poder. Leva-me na igreja de Jesus. Que dia glorioso há de ser. Paulo retrata isso como sendo um grande mistério. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De quem é esse nós que Paulo está falando? Dos que estiverem vivos. Porque convém que isto que é corruptível, o quê? O corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E precisamos entender, meus queridos irmãos, que é por isso que Paulo ele retrata, e ele diz que o arrebatamento é uma bem-aventurada esperança, conforme nós já lemos. E precisamos entender também que o apóstolo está se referindo sobre a derrota da morte. Hino de número 422, se eu não me engano, a terceira estrofe. Me ajudem aí que eu não estou lembrando o começo da terceira estrofe, mas lembro a frase que diz: enterros não hão de passar. É isso? Então canta aí, gente, ajuda eu a pregar. Só a terceira estrofe. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus sede sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que darei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. A estrofe, terceira estrofe deste hino, retrata muito do que Paulo está dizendo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quantos estão comigo e me entendendo? Diga amém. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 4 e 13, os 5 estágios do arrebatamento. Hã? Segunda Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses, perdão, capítulo de número 4. Olha aí comigo. Versículo de número 15 em diante. Vamos ler o texto e depois nós pontuaremos ele, nestes 8 minutos que nos restam. Quem achou diz amém. Verso 15. Dizemos... Espera aí que a minha Bíblia
Está em segunda. Não é isso mesmo. Vamos a partir do verso de número 13. Vamos a partir do verso de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Lembra de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, que nós lemos? Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm. Lembra de de Tito 2 e 13? A bendita ou a bem-aventurada Por quê? Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com... Preste atenção neste verso. Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tirado à força. Juntamente com eles nas nuvens, ou nas alturas, como tradução que os nossos irmãos estão utilizando ali, cita. Primeira fase da segunda vinda, arrebatamento da segunda fase. Jesus virá com a igreja sobre... Foi assim que foi ensinado terça-feira passada, quarta-feira passada? Foi isso? Pronto. Perceberam aqui que quando se retrata o arrebatamento, não está retratando a realidade de que ele virá sobre o Monte das Oliveiras, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos. Perceberam que a esperança do arrebatamento para os dias de Paulo e para os irmãos de Tessalônica era real? Aí surge um grupo que vem dizer que a doutrina ou o conceito teológico de arrebatamento surgiu só a partir de 1800. Porém se esquecem que os pais da igreja no primeiro século, no segundo século e no terceiro século já falavam sobre o arrebatamento. E aqui eu só dei uma pegada dentro do conceito teológico da coisa, né? Até porque eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu fiz a citação de um vídeo que fora citado, né?
E neste vídeo, inclusive, traz essa informação aqui. A doutrina do arrebatamento, ela é recente, tem pouco mais de 200 anos. Aonde, irmãos? Aonde? Está aqui, ó, o texto bíblico. Né? E perceba a solidez doutrinária. E aqui cabe para aqueles que muitas das vezes diz: o pastor precisa ensinar doutrina. Doutrina melhor que essa, que é a doutrina do céu, irmãos. Né? E olha só. Seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens. Ao encontrar o Senhor nos, e assim estaremos com o Senhor, ou melhor, e assim estaremos sempre com o... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Perceba, eu disse até para você colocar o fitilho aí, ou fazer a marcação na sua Bíblia, para você ter a oportunidade, inclusive, de acompanhar comigo, tá? Fazer um paralelo entre João 14, do 1 ao 3, e 1 Tessalonicenses 4 e 13. Você não veja comigo aí, tá? Olha o verso que nós estamos lendo, o verso de número 17. E assim estaremos sempre com o... Olha de novo. E assim estaremos sempre com o... Para não esquecer. E assim estaremos sempre com o... João 14. E o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós. Às vezes a gente lê esse texto de João 14 e não conseguimos interpretar e entender arrebatamento aqui. Olha só. É por isso que a Bíblia interpreta assim. Olha lá, vamos lá. Voltar lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4. O verso de número 18. Portanto, consolai-vos uns com estas. Portanto, consolai-vos uns aos com estas. Volta lá em João, capítulo de número 14. Olha o verso de número 1. Não se turbe o vosso. Não se turbe o vosso coração, é uma palavra de consolo, sim ou não? É uma palavra de conforto, sim ou não? Para quem estava vivendo um momento de expectativa, para quem estava vivendo um momento de aflição, para quem estava vivendo um momento de euforia, era a mesma realidade que estava vivendo a igreja em Tessalônica. Olha a relação entre o verso de número 1, ou melhor, o verso de número 4 e o verso 18, ou melhor, capítulo de número 4 e o verso 18, com o capítulo de número 1. Encerro nesta noite com a realidade que nós precisamos entender. Eu inclusive tenho aqui até anotado os nomes dos pais da igreja, mas não vou nem fazer, ou da igreja no seu início, mas não vou nem fazer as citações, tá? Mas quero só concluir aqui neste capítulo de número 4 e o verso de número 17.
ou do verso de número 13 em diante, entendendo que os estágios do arrebatamento: primeiro, o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com som de trombeta. É o primeiro. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, nós, os que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos juntamente com Ele nas 4. Encontraremos o Senhor. Quinto, estaremos com Ele. Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Quem está comigo aqui ainda diz amém. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Olha o verso de número 9. Acompanhe comigo. Depois você vai ler todos os versos que eu citei nessa noite, que nós já lemos, inclusive 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso de número 13, verso de número 15, mais enfaticamente. Olha o que diz. Aqui está falando sobre a ascensão de Jesus, ou seja, Jesus sendo assunto aos céus. Tá? Depois da sua morte, ressurreição, passa um período de 50 dias, festa, que posteriormente vai denominar a festa de Pentecostes, ou melhor, passa 40 dias, Jesus é assunto aos céus. E olha só, percebam bem esse texto. E quando dizia isso, vendo-o eles, quem é que estava vendo? Os discípulos. Estava vendo quem? O Senhor. Olha o que diz o texto. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, vírgula, e uma nuvem o recebeu, vírgula, ocultando-o aos seus olhos. Este versículo aqui fala, inclusive, das duas fases da volta do Senhor Jesus. Como, pastor? Continuemos. Verso 10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Para você tentar entender o que é. Jesus está com os pés no chão. Começa a levitar. Começa a ser elevado às alturas. Está com o pé no chão. Começa a subir. E tente imaginar comigo aqui, ó. Os discípulos estão assim, ó. Paralisados. Olha o texto, o que vai dizer. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de
Olha a promessa do arrebatamento. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, e preste atenção nessa última parte do versículo, há de vir, assim como, olha só, há de vir, assim como é que foi a subida de Jesus? Como é que ele foi assunto aos céus? Lembra? Até que uma nuvem o ocultou. E aqui está as duas fases da volta do Senhor Jesus. E ele está dizendo assim, ó: há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus vai voltar. Arrebatamento da igreja nas nuvens.